Capítulo 5. A disciplina do estudo. Aquele que estuda unicamente os homens obterá um corpo de conhecimento desprovido de alma. Aquele que estuda unicamente os livros obterá a alma sem o corpo. Aquele que acrescenta a absorção ao que vem e reflexão ao que leem estão na estrada certa para o conhecimento, desde que, ao examinar o coração das outras pessoas, não negligencie o próprio coração. Caleb Cotton. O propósito das disciplinas espirituais é a transformação total do ser humano. Ele almeja substituir os antigos e destrutivos hábitos de pensamento por hábitos novos que geram vida. Em nenhuma outra área esse propósito é visto mais claramente que na disciplina do estudo. O apóstolo Paulo afirma que somos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos 12:2. A mente é renovada quando se dedica às coisas que a transformam. Irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. A disciplina do estudo é um instrumento principal para nos levar a pensar nessas coisas. Portanto, devemos exultar por não estarmos abandonados ao próprio artifício e por termos recebido esse meio da graça de Deus para transformar nosso espírito. Muitos cristãos permanecem escravos dos medos e das ansiedades simplesmente porque não se beneficiam da disciplina do estudo. São assíduos aos cultos e dedicados no cumprimento de seus deveres religiosos. Mesmo assim, não são transformados. Não me refiro aos que apenas seguem as rotinas da religião, mas aos que estão sinceramente tentando adorar e obedecer a Cristo como Senhor e Mestre. Podem gostar de cantar, oram no Espírito, vivem em obediência e até mesmo recebem visões e revelações divinas, mas ainda assim o teor de sua vida permanece inalterado. Por quê? Porque nunca abraçaram um dos principais meios que Deus usa para nos mudar: o estudo. Jesus deixou absolutamente claro que o conhecimento da verdade nos liberta. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. As boas sensações não nos libertarão, tampouco experiências de êxtase. Injetar Jesus na veia não nos tornará livres. Sem o conhecimento da verdade, jamais seremos libertos. Esse princípio é válido para todas as áreas da realização humana. É válido para a biologia e a matemática, bem como para o casamento e outros relacionamentos humanos. Mas é especialmente válido para a vida espiritual. Muitos encontram empecilho e ficam confusos na caminhada espiritual simplesmente por ignorar a verdade. Pior ainda, muitos foram arrastados para um cativeiro mais cruel, o ensino falso. Vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23:15. Portanto, apliquemo-nos à disciplina espiritual do estudo para saber em que ela consiste e para aprender a identificar as ciladas, a praticá-la com alegria e a experimentar a libertação que ela traz. O que é estudo? O estudo é uma experiência específica na qual, por meio da atenção cuidadosa à realidade, a mente é capacitada a mover-se em determinada direção.
Lembre-se de que a mente sempre assumirá uma ordem que esteja de acordo com a ordem na qual mantém seu foco. Talvez observemos uma árvore ou leiamos um livro. Vemos, sentimos, tiramos conclusões. E à medida que o fazemos, o processo mental assume uma ordem de acordo com a ordem existente na árvore ou no livro. Quando isso é feito, com concentração, percepção e repetição, formam-se sólidos hábitos de pensamento. O Antigo Testamento instruiu os israelitas a escrever as leis nos portões e no batente da porta e a prendê-las ao pulso. Amarrem-na como sinal nas mãos e prendam-na na testa. Deuteronômio 11:18. O propósito dessa instrução é direcionar a mente de forma repetida e regular para determinados modos de pensamento a respeito de Deus e dos relacionamentos humanos. O rosário e a roda da oração têm o mesmo objetivo. Evidentemente, o Novo Testamento substitui as leis escritas no batente da porta por leis escritas no coração que nos conduzem a Jesus, o Mestre, sempre presente dentro de nós. Precisamos mais uma vez enfatizar que o hábito arraigado de pensamentos irão se conformar à ordem da coisa a ser estudada. Aquilo que estudamos determina os hábitos que serão formados. Por isso, Paulo insiste em que nós concentremos em coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis e agradáveis. O processo que ocorre no estudo deve ser distinto da meditação. A meditação é devocional, o estudo é analítico. A meditação saboreia uma palavra, o estudo explica. Embora a meditação e o estudo em geral se sobreponham, eles representam experiências distintas. O estudo proporciona um quadro objetivo de referências no qual a meditação pode funcionar com sucesso. No estudo, há 2 livros a serem estudados, o verbal e o não verbal, os livros e as palestras. Portanto, representam apenas a metade do campo de estudo, talvez menos. O mundo da natureza é mais destacadamente a observação cuidadosa dos eventos e das ações são os principais campos não verbais de estudo. A tarefa principal do estudo é perceber a realidade interna de determinada situação, um encontro, livro, etc. É possível atravessar uma grande crise, por exemplo, sem perceber a natureza real da tragédia. Contudo, se observarmos e refletirmos cuidadosamente sobre o ocorrido, poderemos aprender muita coisa. 4 passos. O estudo envolve 4 passos. O primeiro é a repetição. Repetir com regularidade canaliza a mente para uma direção específica, possibilitando assim que os hábitos de pensamento criem raízes. Podemos até dar um sorriso condescendente diante da recitação, antigo método de ensino. No entanto, a repetição pura, mesmo sem a compreensão do que está sendo dito, tem o poder de afetar a mente. Hábitos arraigados de pensamento podem ser formados apenas pela prática da repetição, mudando assim nosso comportamento. Esse é um dos motivos pelos quais tantas formas de espiritualidade enfatizam a repetição dos atos de Deus. É também o raciocínio central por trás da psicocibernética que treina o indivíduo para repetir certas afirmações com regularidade. Por exemplo, eu me amo incondicionalmente. Nem mesmo é importante que a pessoa acredite no que está repetindo. Basta que seja repetitivo. Assim a mente é treinada e cedo ou tarde reage, modificando o comportamento para se conformar à afirmação. É óbvio que o princípio é conhecido há séculos, mas só recentemente recebeu confirmações científicas. E é por isso que o tema da programação televisiva é tão importante. Com incontáveis assassinatos exibidos todas as noites no horário nobre, a repetição por si só
treina a mente nos padrões destrutivos de pensamento. A concentração é o segundo passo no estudo. A aprendizagem amplia-se enormemente se a pessoa, além de praticar a repetição, concentra-se no tema em estudo. A concentração é uma forma de ajustar a mente. A atenção é dirigida por aquilo que está sendo estudado. A mente humana tem uma capacidade incrível de se conectar. Recebe constantemente milhões de estímulos e todos ficam guardados nos bancos da memória, enquanto ela se concentra apenas em alguns deles. Essa capacidade natural do cérebro é realçada quando, havendo um propósito único, convergimos a atenção para o nosso objeto de estudo. Vivemos numa cultura que não dá valor à concentração. A distração está na ordem do dia. Por exemplo, muitos executam as tarefas do dia e da noite com o rádio ligado. Outros leem um livro e assistem TV ao mesmo tempo. A maioria acha impossível passar um dia inteiro concentrado numa única coisa. A verdade é que nós desvalorizamos ao dissipar dessa maneira nossas energias. Atingimos um nível mais elevado quando, além de sempre direcionar a mente a um ponto específico, convergindo a atenção para o assunto, também compreendemos o que estamos estudando. Assim, a compreensão é o terceiro passo na disciplina do estudo. Como você já sabe, Jesus lembra-nos que não é a verdade, mas o conhecimento da verdade que nos liberta. João 8,32. A compreensão concentra-se no conhecimento da verdade. Todos nós já tivemos a experiência de ler um texto inúmeras vezes para então, repentinamente, entender seu significado. Essa experiência de eureka lança-nos a um nível mais elevado de crescimento e liberdade. Conduz-nos à iluminação e ao discernimento e proporciona o fundamento para uma percepção verdadeira da realidade. Ainda é preciso dar mais um passo, a reflexão. Embora a compreensão defina o que estamos estudando, é a reflexão que estabelece sua importância. Refletir sobre o assunto de nossa época, ruminá-los, leva-nos à realidade interna desse acontecimento. A reflexão nos permite enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. Na reflexão, passamos a entender não apenas o assunto em pauta, mas a nós mesmos. Jesus faz contínuas referências a ouvidos que não ouvem e a olhos que não veem. Quando ponderamos sobre o significado daquilo que estamos estudando, passamos a ouvir e a ver de uma maneira renovada. Logo, fica óbvio que o estudo exige humildade. Ele simplesmente não acontece enquanto não estivermos dispostos a nos submeter ao assunto em pauta. Precisamos submeter-nos ao sistema. Precisamos agir como alunos, não como professores. O estudo não apenas depende da humildade, mas também a favorece. Em relação ao aprendizado, existe a arrogância e o espírito dócil, e eles são mutuamente excludentes. Todos conhecemos pessoas que progrediram no estudo ou obtiveram algum título acadêmico e que exibem de maneira ofensiva as informações que possuem. Devemos sentir-nos profundamente entristecidos por essas pessoas. Elas não entenderam a disciplina espiritual do estudo. Confundem acúmulo de informação com conhecimento e põem a verborragia no mesmo patamar do saber. Isso é trágico. O apóstolo João define a vida eterna como o conhecimento de Deus. Essa é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Até mesmo um vislumbre desse conhecimento experimental é suficiente para criar em nós um profundo senso de humildade. Bem, já que lançamos os fundamentos, vamos progredir e considerar a implementação das disciplinas de estudo. Estudando os livros.
Quando pensamos em estudo, é natural pensarmos em livros e outros escritos. Embora seja apenas metade da área, como já afirmei, os livros são os mais óbvios e importantes. Infelizmente, muitos parecem achar que estudar um livro é tarefa simples. Não há dúvida de que essa atitude frívola explica hábitos estéreis de tantas pessoas. Estudar um livro é extremamente complexo, especialmente para principiantes. Assim como acontece no tênis ou na digitação, quando entramos em contato com uma atividade pela primeira vez, parece haver 1000 detalhes a dominar e ficamos a nos perguntar como manter tudo na mente ao mesmo tempo. Depois de alcançada a proficiência, no entanto, o hábito passa a ser automático e conseguimos nos concentrar no jogo de tênis ou no material a ser digitado. O mesmo vale para o estudo de um livro. O estudo é uma arte custosa que envolve um labirinto de detalhes. Convencer alguém de que precisa aprender a estudar é o principal obstáculo. A maioria das pessoas supõem que sabem estudar apenas porque sabem ler. Essa percepção limitada da natureza do estudo explica por que tantos obtêm tão pouco proveito com a leitura de livros. Quando lemos um livro, 3 regras intrínsecas e 3 regras extrínsecas governam o estudo. No começo, as 3 regras intrínsecas podem exigir 3 leituras separadas, mas, com o tempo, isso pode ser feito simultaneamente. A primeira leitura é para entender o livro, o que o autor está dizendo. A segunda leitura é para interpretar o livro, o que o autor quer dizer. A terceira leitura é para avaliar o livro. O autor está certo ou errado? A maioria tende a ir direto para a terceira leitura e comumente ignora as 2 primeiras. Costumamos fazer a análise crítica do livro antes de entender o que ele afirma. Julgamos se o livro está certo ou errado antes de interpretá-lo. O sábio autor de Eclesiastes diz que debaixo do céu há tempo para tudo, e o tempo de analisar criticamente um livro vem depois de compreendê-lo e interpretá-lo cuidadosamente. Entretanto, as regras intrínsecas do estudo são em si insuficientes para obter sucesso na leitura. Precisamos do auxílio secundário da experiência e de outros livros e da discussão. A experiência é a única forma de interpretar o texto e de nos relacionar com o que lemos. Lemos com olhos diferentes um livro que fala de tragédia se nós mesmos já experimentamos grande sofrimento. A experiência que passa pela compreensão e pela reflexão influencia e ilumina o estudo. Podemos listar como outros livros, dicionário, comentários e literatura crítica. No entanto, deve-se dar preferência a livros que precedem ou ampliem o tema em estudo. Em geral, os livros só adquirem significado quando sua leitura está vinculada a outros escritos. É extremamente difícil para o leitor entender Romanos ou Hebreus, no Novo Testamento, por exemplo, sem uma base sólida na literatura do Antigo Testamento. É praticamente impossível ler os documentos federais sem ler primeiro os artigos da Confederação e a Constituição dos Estados Unidos da América. Os escritos notáveis que se ocupam dos temas centrais da vida interagem entre si, não podem ser lidos isoladamente. As discussões referem-se à interação comum que ocorre entre seres humanos enquanto seguem um curso de estudo e prática. Meus alunos e eu costumamos ler de Platão a Agostinho e captamos apenas fragmentos, significado ou de importância daquilo que lemos. Quando nos juntamos para debater, o diálogo socrático se torna claro, o que nunca aconteceria sem esse intercâmbio. Interagimos com o autor e entre nós, e assim nascem ideias novas
e criativas. O primeiro livro a ser estudado e o mais importante é a Bíblia. O salmista pergunta: como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ele responde a pergunta: vivendo de acordo com a tua palavra. E acrescenta: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 9 e 11. É provável que a palavra a qual o salmista se refira seja a Torá, mas os cristãos de todos os tempos descobriram que o termo se aplica também quando estudam as escrituras de uma ponta à outra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Observe que o propósito principal não é a pureza doutrinária, embora ela esteja indubitavelmente completa, e sim a transformação interna. Aproximemo-nos das Escrituras para sermos transformados, não para acumular informação. No entanto, é preciso entender que existe uma diferença enorme entre o estudo das Escrituras e a leitura do devocional da Palavra de Deus. No estudo, dá-se alta prioridade à interpretação. O que isso significa? Na leitura devocional, a prioridade está na ampliação. O que isso significa para mim? É muito comum o leitor partir direto para o estágio da aplicação, contornando o caminho da interpretação. Ele quer conhecer o significado da passagem antes de entender o que ela diz. No estudo também, não estamos em busca de êxtase espiritual. De fato, o êxtase pode ser um impedimento. Quando estudamos um livro da Bíblia, submetemos-nos às intenções do autor. Estamos determinados a ouvir o que ele quer dizer, não o que queremos que ele diga. Queremos a verdade que transforma vidas, não apenas uma sensação agradável. Estamos dispostos a pagar o preço de uma vida improdutiva após outro, até que o significado fique claro. Esse processo causa uma revolução em nossas vidas. Para o apóstolo Pedro, alguns trechos da carta de nosso amado irmão Paulo eram difíceis de entender. 2 Pedro 3, 15 e 16. Se Pedro achou difícil, nós também acharemos. Precisaremos trabalhar nisso. A leitura devocional diária, por certo, é recomendável, mas não é estudo. Quem busca apenas uma palavrinha de Deus para hoje não está interessado na disciplina do estudo. Na média, as aulas da escola bíblica dominical são muito superficiais e devocionais para nos auxiliarem no estudo da Bíblia. A exceção, claro, e algumas igrejas oferecem cursos bíblicos sérios. Talvez você more perto de um seminário ou de uma universidade onde possa ingressar como ouvinte. Nesse caso, você é um felizardo, especialmente se encontrar um professor que ministre vida e informação. No entanto, se essa não for o seu caso, e mesmo que seja, há diversas maneiras de começar a estudar a Bíblia. Algumas de minhas experiências de estudo mais proveitosas aconteceram quando programei um retiro pessoal de 2 ou 3 dias. Sem dúvida você irá objetar quanto a isso. Considerando os seus horários, não conseguirá separar tanto tempo. Quero que saiba que para mim é tão difícil separar tempo quanto para qualquer outra pessoa. Tenho de me esforçar muito para fazer um retiro, agendando com muitas semanas de antecedência. Tenho sugerido essa ideia a muitos grupos e descobri que profissionais com agendas cheias, operários com horários rígidos, donas de casa com múltiplas tarefas, entre outros, acabam sempre encontrando tempo para um retiro pessoal de estudo. Descobri também que o problema maior não é encontrar tempo, mas sim convencer-me da importância de separar este tempo.
As Escrituras relatam que depois da ressurreição maravilhosa de Dorcas, Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Atos 9:43. Foi durante essa permanência em Jope que o Espírito Santo conseguiu falar com ele, aliado a visões, a respeito de seus preceitos culturais e étnicos. O que teria acontecido se, em vez de ficar um período em Jope, Pedro tivesse saído a pregar para dar testemunho da ressurreição de Dorcas? Provavelmente não teria chegado a essa percepção contundente da parte do Espírito Santo. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceitas todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 e 35. Ninguém sabe, mas de uma coisa eu sei. Deus deseja que tenhamos lugar de reclusão, onde Ele nos possa ensinar algo especial. Para muitos, o fim de semana é um bom momento para uma experiência desse tipo. Outros conseguem um período no meio da semana. Se conseguir separar apenas um dia, o domingo é excelente. O melhor lugar é praticamente qualquer lugar, desde que seja longe de casa. Sair de casa ou do apartamento não apenas nos livra do telefone e das responsabilidades domésticas, como também ajusta a mente para o modo de aprendizagem. Hotéis e chalés são recomendáveis. Ficar num camping é menos desejável, já que você estará obrigado a algumas tarefas durante o dia, gerando distrações. A maioria dos lugares, especialmente em retiros, podem acomodar alguém que procura isolamento. Os núcleos católicos, em particular, têm longa tradição em incentivar retiros individuais e, para isso, possuem instalações adequadas. Grupos que se organizam para fazer retiros, em geral, não levam o estudo a sério. Por isso, é provável que você precise programar um retiro particular, pelo fato de estar sozinho. Você precisa disciplinar-se a usar o tempo com cuidado. Se for novo nisso, tente não se exceder, pois irá desgastar-se e desanimar. No entanto, se já tiver experiência, poderá passar de 10 a 12 horas por dia estudando com proveito. O que estudar? Isso depende do que você precisa. Não conheço suas necessidades, mas sei que entre os cristãos de hoje é gritante a falta de leitura de porções mais extensas das Escrituras. Boa parte da leitura bíblica dos crentes atuais é fragmentada e esporádica. Já conheci alunos de curso bíblico que nunca leram integralmente o livro que estavam estudando. Pense na possibilidade de escolher um livro entre os mais extensos da Bíblia, como Gênesis ou Jeremias, e lê-lo do início ao fim. Preste atenção na estrutura do livro e em como ele flui. Assinale as passagens de difícil compreensão e retorne a elas posteriormente. Anote seus pensamentos e impressões. Às vezes, é sensato combinar o estudo da Bíblia com o estudo de algum clássico devocional. A experiência de retiro pode transformar sua vida. Outra maneira de estudar a Bíblia é optar por um livro menor, como Efésios ou 1 João, e lê-lo na íntegra, todos os dias durante um mês. Mais que qualquer outro esforço isolado, essa prática enfatiza a estrutura do livro em sua mente. Leia sem tentar encaixar o livro em categorias estabelecidas. Tenha a expectativa de ouvir coisas novas, ditas de modo diferente. Faça anotações diárias de suas descobertas. No decorrer do estudo, você obviamente desejará ter os melhores materiais de apoio disponíveis. Além de estudar a Bíblia, não negligencie o estudo de alguns clássicos experientes da literatura cristã. Comece com Confissões de Agostinho. Depois leia Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis. Não deixe de lado a prática da presença de Deus, do irmão Lawrence.
Para uma leitura agradável, leia The Little Flowers of St. Francis, As Pequenas Flores de São Francisco, do irmão Ugolino. Talvez você queira ler em seguida algo mais denso, como Pensamentos de Blaise Pascal. Aproveite Table Talks, Conversas à Mesa, de Martinho Lutero, antes de se atacar com as institutas da religião cristã de João Calvino. Considere ler obras que deu o tom a todos os que escreveram diários religiosos. The Journal of George Fox, o Diário de George Fox, ou talvez o mais conhecido, Journal of John Wesley, o Diário de John Wesley. Leia com atenção a Serious Call to a Devout and Holy Life, um sério chamado à vida religiosa e santa, de William Leo, pois suas palavras têm marcas do mundo contemporâneo. Do século XX, leia a Testament of Devotion, um testamento de devoção de Thomas Keller, discipulado de Dietrich Bonhoeffer, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Obviamente, isso é apenas uma amostra. Deixei de mencionar Revelations of Divine Love, Revelação do Amor Divino, de Juliana de Norwich. Introduction to Devout Life, Introdução à Vida Religiosa de Francisco de Sales. The Journal of John Woolman, o Diário de John Woolman, e muitos outros. Também não nos devemos esquecer do grandioso acervo de livros produzidos por homens e mulheres que andaram pelo caminho da vida marcante, diferentes. Muitos desses pensamentos possuem uma percepção incomum das dificuldades em que se encontram os humanos. Escritores como Lao Tzu, da China, e Zaratustra, da Pérsia, Shakespeare e Milton, Cervantes e Dante, Tolstói e Dostoiévski, e em nossa época, David Max McJones. Cabe aqui uma advertência. Não se sinta acuado nem desencorajado por causa de todos os livros que você não leu. Você provavelmente não irá ler todos os livros que listei e, sem dúvida, lerá outros que não foram mencionados. Menciono estes para ajudá-lo a ver a impressionante quantidade de literatura que temos à disposição e que pode guiar-nos na caminhada espiritual. Muitos outros percorreram a mesma trilha e deixaram marcas. Lembre-se de que a chave para a disciplina do estudo não é ler diversos livros, e sim ter alguma experiência com aqueles que realmente lemos. Estudo de livros não verbais. Chegamos agora ao campo de estudo menos reconhecido, mas também o mais importante: observação da realidade em coisas, acontecimentos e atos. O lugar mais fácil para começar é na natureza. Não é difícil perceber que a ordem criada tem muitos a nos ensinar. Isaías declara que os montes e colinas irrompem em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 55:12. Os efeitos da mão do Criador podem falar conosco e nos ensinar, e devemos ouvir a eles. Martin Buber conta a história do rabino que todos os dias se dirigia a um lago ao alvorecer para aprender a canção com a qual os sapos louvavam a Deus. Começamos o estudo da natureza pela observação. Vemos flores e pássaros, observando-os atentamente e em atitude de oração. André Gide descreve, no momento em que observou uma borboleta renascer da crisália durante a palestra numa sala de aula, ele ficou maravilhado, cheio de admiração e alegria ao testemunhar aquela metamorfose, aquela ressurreição. Cheio de entusiasmo, mostrou ao professor, que respondeu em tom de censura: "O quê? Você não sabia que a crisália é o invólucro da borboleta? Todas as borboletas que se vê saiu de uma crisália. É perfeitamente natural." Desiludido, Guide escreveu: "Sim, de fato,
Eu também tinha meus conhecimentos da história natural, talvez mais que ele. Contudo, será que ele não enxergava que aquilo era maravilhoso pelo fato de ser natural? Pobre criatura. Daquele dia em diante, passei a desgostá-lo e peguei aversão às suas aulas. Quem não reagiria assim? O professor de Guide apenas acumulara informações. Não havia estudado. Por isso, o primeiro passo no estudo da natureza é a observação relevante. Uma folha pode expressar ordem e variedade, complexidade e simetria. Evelyn Underhill escreve: recomponha-se tal como os exércitos de revisão o ensinaram a fazer. Depois, estenda-se para um ato distinto da vontade amorosa, em direção às incontáveis manifestações da vida que o cercam. Pouco importante qual seja seu objetivo de contemplação. Dos Alpes a um inseto, qualquer coisa serve, desde que sua atitude seja correta. O passo seguinte é tornar-se amigo das flores, das árvores e das pequenas criaturas que rastejam sobre a terra. Assim como na lenda do Dr. Dolittle, converse com os animais. É claro que você não consegue conversar. Ou consegue? Certamente existe uma comunicação que ultrapassa as palavras, e parece que os animais correspondem à amizade e compaixão. Sei disso porque fiz experiências, bem como alguns cientistas de primeira linha, e descobri que é verdade. Talvez as histórias de Francisco de Assis, domando o lobo de Júbilo e pregando para os pássaros, não sejam tão irreais. De uma coisa podemos ter certeza: se amarmos a criação, aprenderemos com ela. Dostoiévski aconselha: ame toda a criação de Deus, cada grão de areia que há. Ame cada folha, cada raio de luz de Deus. Ame os animais, as plantas, ame tudo. Se você amar todas as coisas, perceberá nas coisas o mistério divino. Uma vez que o perceber, começará a compreendê-lo melhor a cada dia. Evidentemente, existem muitos outros livros que devemos estudar além da natureza. Se observarmos o relacionamento entre seres humanos, aprenderemos o equivalente a uma pós-graduação. Observe, por exemplo, quanto do que falamos tem como objetivo justificar nossas ações. Achamos quase impossível agir e permitir que o ato fale por si mesmo. Precisamos explicá-lo, justificá-lo, demonstrar que é justo. Porque sentimos essa compulsão de eliminar qualquer dúvida, por causa do orgulho e do medo, porque nossa reputação está em jogo. Essa compulsão é praticamente fácil de observar entre profissionais de vendas, escritores, ministros, professores. Todos os que ganham a vida porque são bons com palavras. Se, no entanto, fizermos de nós mesmos um tema do estudo, ficaremos libertos do espírito altivo. Com o tempo, perderemos o hábito de orar como os fariseus. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Lucas 18:11. É bom prestar atenção aos relacionamentos comuns com os quais deparamos ao longo do dia. Em casa, no trabalho, na escola. Reparemos nas coisas que controlam as pessoas. Lembre-se de que não estamos tentando ordenar nem julgar ninguém. Queremos apenas aprender. Se surgir dentro de nós um espírito de julgamento, observemos isso também e aprendamos. Como já mencionei, um dos objetivos principais de nosso estudo deve ser nós mesmos. Devemos tomar conhecimento das coisas que nos controlam. Observemos nossos sentimentos e oscilações de humor. O que controla nosso estado de ânimo? Por que gostamos de certas pessoas enquanto outras nos desagradam? O que essas coisas ensinam a respeito de nós mesmos? Ao fazer isso, não tentamos nos comportar como psicólogos ou sociólogos amadores, nem estejamos obcecados com excessos de introspecção. Estude essas questões com o espírito de humildade, na dependência de uma alta dose de graça. Desejamos apenas seguir o lema de Sócrates: conhecer-te a ti mesmo. E por meio do bendito Espírito Santo,
permanecemos na expectativa de Jesus ser nosso mestre vivo e sempre presente. Faremos bem em estudar as instituições, as culturas e as forças que lhe dão forma. Também devemos refletir sobre os fatos de nossa época, observando em primeiro lugar, com o espírito de discernimento, as coisas que nossa cultura enaltece como grandes acontecimentos. Olhemos para os valores da cultura, não para o que as pessoas dizem deles, mas para o que de fato são. Aprendemos a fazer perguntas. Quais os recursos e as deficiências da sociedade tecnológica? O que a indústria fast food causou à tradição da família que se reúne para jantar? Por que achamos difícil nessa cultura encontrar tempo para desenvolver relacionamentos? O individualismo ocidental é benéfico ou destrutivo? O que em nossa cultura se harmoniza com o Evangelho e o que se opõe a ele? Uma das funções mais importantes dos profetas cristãos de nossa época é a capacidade de enxergar as consequências das diversas forças de nossa cultura e fazer juízo de valor a respeito deles. O estudo produz alegria. Como para qualquer novato, o trabalho parecerá difícil no começo. Contudo, quanto maior for a proficiência, maior será a alegria. Alexandre Pope afirma: não há nenhum estudo que seja incapaz de nos deleitar depois que nos aplicarmos um pouco a ele. O estudo vale todo o nosso esforço.